Droga, hoje vocês viram que eu uso só camiseta bonita por cima. E também não dá só pra eu chegar e sentar na cadeira, não. Eu sempre tenho que fazer um charminho pra tentar ficar bonito e arrumar a câmera. Mas tudo bem. Fala aí, galera, beleza? Eu me chamo Niel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês mais uma dica a respeito de desenvolvimento no geral, né? Pois algumas pessoas me perguntaram a respeito sobre quais são as minhas configurações do VS Code, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês quais são as principais extensões que eu utilizo e também algumas configurações do meu settings.json, né? Então a gente vai ver tudo isso nesse vídeo. Bora lá, sem enrolação. Então, agora nós vamos falar sobre a Auto Import, né? É uma extensão que eu utilizo para importar de maneira automática algumas coisas, né? Utilizando uma extensão específica do VS Code, porque algumas vezes a importação automática dele me deixou na mão, tá? Algumas vezes eu não consegui fazer importações, principalmente em projetos muito grandes, mas essa extensão resolveu o meu problema, tá? Nós só temos um probleminha um pouco maior quando a gente está utilizando ela, tá? Afinal, essa extensão ela serve para fazer esses autos imports, e quando o auto import do VS Code funciona, e o dessa extensão também, às vezes a gente tem um problema de importação, tá? Que não é um problema muito grande, mas é só um problema de posicionamento. Às vezes essa extensão ela passa a importar em locais do código de uma maneira que a gente não está acostumado, tá? Ela geralmente importa no começo do arquivo, logo após todas as primeiras linhas, né? Só que a IntelliSense do VS Code ela funciona de uma maneira que o auto-import fica um pouco mais inteligente, mas como ele me deixou na mão, esse aqui serviu completamente seu propósito, depois de algumas vezes eu não ter conseguido importar automaticamente, tá? Talvez vocês apenas estranhem o fato dele importar em posições diferentes, de não ser tão inteligente quanto o do VS Code, mas ele nunca vai te deixar na mão, né? Acredito que essa funcionalidade dele de ser um pouco mais simples é exatamente o que faz ele funcionar melhor, né? E renderizar geralmente sempre por não precisar carregar tanta coisa. A Better Comments é uma extensão a respeito de comentários, tá? Então, essa extensão ela permite que você utilize comentários de maneira mais descritiva. Por exemplo, a gente tem os comentários padrões, né? E a utilização do asterisco aqui, por exemplo, ó, faz com que a informação fique com highlight, né? Ela fica com uma cor um pouco mais clara e também com um bold, né? Já essa aqui, ó, com exclamação, representa um alerta para o usuário, né? Então ele está dizendo aqui, deprecated method, do not use. Então não é necessariamente necessário seguir o que essa extensão oferece, né? Ela apenas oferece algumas coisas prontas para a gente não precisar fazer tudo, como ponto de interrogação, que é em questão de dúvida, o to do, que são coisas a se fazer, né? E tudo isso é modificável através do settings.json que eu vou mostrar para vocês logo no final do vídeo, tá? E aqui tem alguns exemplos de uso. Essa extensão Better Comments é muito boa para estudo, tá? Para estudo ela é muito boa para que você consiga fazer anotações do seu código que você vai utilizar em outros momentos, né? Além disso, ela também é muito eficiente em utilização de times, pois ela permite com que você e seu time utilizem as mesmas configurações de comentários e façam uma documentação melhor do código. Aqui nós temos a extensão Bracket Pair Colorizer, tá? Que é uma extensão que eu utilizo para me guiar melhor na utilização de códigos, tá? Ela basicamente serve para eu poder saber necessariamente em qual bloco de código eu estou trabalhando, tá? Eu vou abrir aqui ó, o index.tsx, deixa eu ver na verdade no context aqui do nosso, na última aplicação desenvolvida, né? Basicamente o que vocês estão vendo que cada chave ela tem uma cor, ó. Essa chave é roxa, essa é azul claro e essa é amarela, tá? E para que serve essa extensão? Eu sei que a roxa está aqui. Onde está a outra roxa? Ela está aqui, tá? Então, essa extensão ela permite que eu saiba exatamente o bloco de código que eu tô, tá? E identificar problemas de indentação, geralmente. Aqui eu sei que a azul claro vai até aqui e a amarela ela abre e fecha aqui, né? Então, essa utilização de cores facilita muito no desenvolvimento por questões de ajudar o desenvolvedor a identificar cada bloco de código com mais facilidade visual, né? Além disso, eu tenho a CodeSnap, que é uma extensão que serve para tirar print do código, tá? Então eu já fiz algumas postagens no LinkedIn antigamente com essa extensão, onde eu mostrava um código de exemplo, tá? Ela é muito interessante e permite bastante configuração, tá? Onde ela basicamente tira uma snapshot do seu código, né? O que é muito interessante. Além dela, a gente tem o Colorize, tá? O Colorize ela é basicamente uma extensão para o VS Code para a gente ver as cores no CSS, né? Aqui, por exemplo, ó, a gente digitou Color Response Red, ele mostra exatamente a cor red que vai ficar lá na página quando a gente utiliza essa extensão, né? Aqui, por exemplo, o RGB, tá? A utilização ele mostra exatamente a cor, ou com hexadecimal, com HSL, com RGBA. Então,
independentemente do código que a gente inserir de cor, né, desde que seja identificável pelo CSS, ele vai conseguir interpretar e mostrar um preview no próprio código para a gente entender qual cor vai ser renderizada lá na nossa página, tá? Então, isso vocês já podem ter visto quando eu fiz algumas utilizações aqui, ó, de variáveis de cor, né? Onde ele consegue identificar, através das vars do CSS, que ele vai renderizar essa cor gray aqui, ele vai renderizar esse blue, esse outro gray aqui, entende? Então a gente tem essa utilização dinâmica que é muito boa no dia a dia, tá? Ajuda muito a gente a identificar problemas e às vezes até alinhar com o design proposto ou até arrumar a nossa aplicação antes mesmo de precisar visualizar lá no site, né? Aqui a gente tem os CSS Modules, tá? Que ela é uma extensão que permite com que a gente faça importação de modules do CSS, tá? Essa é uma técnica que eu não mostrei para vocês aqui ainda no canal, tá? Mas ela é muito utilizada com Next.js, que eu vou abordar em seguida, então essa extensão ela é muito importante. Inclusive eu vou relembrar ela para vocês, né, quando a gente for começar os estudos em Next. Então, basicamente a gente tem como CSS Modules, são módulos do CSS, tá? São IDs únicos gerados para que a gente não tenha problema de um CSS de um arquivo estar sobrescrevendo o CSS de outra parte da página, né? Então esses módulos de CSS são gerados automaticamente e de uma maneira muito mais segura, para que a gente não tenha problema na utilização, né? Então ele tem diversas configurações aqui. Ela é uma extensão que ajuda a gente a codificar isso no VS Code, dando auto-imports, redirecionamento automático para cada parte do nosso módulo de CSS, tá? O .env ele é uma extensão basicamente para a gente poder ter highlight, né, na sintaxe de .env, né, de arquivos .env, que são arquivos de ambiente, né. Então a gente pode ver aqui, ó, as exportações com highlights, etc, porque geralmente nativamente o VS Code não interpreta arquivos .env, então eles aparecem como uma cor só, como se fosse simplesmente um texto corrido, né. Então essa extensão ajuda a identificar coisas dentro do nosso .env, né. Além disso, tem o editor config para o VS Code, que basicamente o editor config é um organizador de código, tá? Basicamente o objetivo dele é manter um código semelhante entre diversos desenvolvedores, né? Então a gente tem, por exemplo, um arquivo editor config, né? Com a extensão editor config. E nesse arquivo a gente tem algumas configurações, como indent style, indent size, tab width, end of line, essas coisas aqui, tá? Que são basicamente utilizações do código no geral. Então, esse arquivo, né, essa extensão, ela busca manter essa consistência, tá? Então, ela é o suporte dessa tecnologia do editor config para o VS Code, tá? Porque esse editor config ele tem o objetivo de padronizar o código entre diversos editores de texto, né, e diversos desenvolvedores. Então, por exemplo, eu utilizo o VS Code, eu tenho alguém no meu time que utiliza, sei lá, o Vim. Então, existe a extensão editor config para o Vim, e se a gente utilizar essa mesma extensão, o nosso código vai ficar exatamente igual. Então, apesar de eu codar de um jeito específico durante o meu desenvolvimento e dele do jeito específico dele, as configurações do editor config vai fazer com que o código fique o mesmo no final, o que torna ele muito mais visual e manutenível, né? Já o ESLint, ela é a integração do ESLint do JavaScript no VS Code, tá? Que seria basicamente alertas durante o desenvolvimento de código, né? Ele fica com essa trema vermelha aqui logo embaixo de uma linha de código quando a gente tem algum problema, né? Por exemplo aqui, ó, eu vou tirar a importação do useContext aqui desse arquivo, tá? E ele fica com essa trema aqui, ó, dizendo que ele tá com algum problema, tá? Essa validação no caso do TypeScript, mas ele fica com essa mesma aparência quando tem algum problema com o ESLint, né? O que ajuda muito no desenvolvimento quando a gente identifica problemas durante o código sem a necessidade de ter que ficar debugando porque aquilo aconteceu, né? Então esse feedback visual é muito importante. Aqui a gente tem o GitLens, tá? Que é uma extensão do Git para o VS Code, tá? Então ele basicamente dá algumas funcionalidades para o Git, para o VS Code, tá? Aqui a gente tem a utilização do GitLens, tá? Com alguns setups que eu particularmente não utilizo, tá? Mas isso vai de pessoa para pessoa. O VS Code em si ele tem uma baita integração com o Git que é muito boa. E eu utilizo o GitLens mais para identificação de pessoas, tá? Que fizeram um código. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo na linha que quem fez isso aqui fui eu, há 3 meses atrás, no commit, estilizando o app com SAS, né? Com esse nome aqui. Então, se eu passar a mão aqui em cima, ele mostra mais especificações a respeito. Ó. Ele diz que fui eu, há 3 meses atrás, a data, o horário, o que eu fiz, né? O nome do commit, o hash do commit, mostrar as mudanças que esse commit fez, né? Então, visualizar na web, conectar no GitHub, Team, etc. Então, ele tem diversas integrações aqui, né? E isso é muito bom no trabalho em grupo, pois a gente identifica, por exemplo, eu tenho que mexer em tal funcionalidade aqui, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Mas eu vi que foi tal pessoa do meu time que fez essa modificação tanto tempo atrás.
vou notificar ela e ver se ela consegue me explicar um pouco para eu conseguir seguir com a minha tarefa, né? É basicamente por isso que eu utilizo o Git Lens, né? E ele também tem diversas outras possibilidades aqui para quem gosta de se aprofundar mais nele, tá? O Live Server, ele é basicamente uma extensão que ela cria um servidor, tá? Quando a gente está desenvolvendo com HTML, tá? Então a gente cria um servidor de HTML que ele tem um hot reload, né? Então sempre que ele identifica uma atualização no código daquele servidor, ele basicamente atualiza aquele servidor para que a gente não tenha que clicar no F5 manualmente lá na página, né? O que facilita muito o trabalho, porque às vezes a gente fica se perguntando, nossa, como é que tal coisa que eu alterei aqui no código não funcionou, né? A gente fica pensando isso, mas aquilo ali basicamente não funcionou porque a gente não atualizou a página. E o objetivo do Live Server é fazer essa atualização automática, né? O Material Icon Theme é basicamente o tema que eu utilizo para os ícones, tá? Então eu utilizo esse carinha aqui, porque ele tem diversas configurações de estilização para ícones, tá? Então ele tem os ícones de pasta, tá? Quando a gente tem pasta com nomes diferentes, por exemplo, o pasta padrão é esse aqui, tá? Qualquer pasta que não é mapeada, ele tem esses ícones aqui, dela fechada e aberta, né? Já aqui a gente tem alguns outros diferentes de pastas identificáveis, por exemplo, Public, ele mostra um ícone de uma pasta que é pública, né? Fav com HTML, ele mostra os ícones de imagem, de JSON, de robots, né? E também a gente tem o do Git, do package.json, readme. Então, ele tem diversas integrações, inclusive uma muito boa com React, ó. Pois as pastas components, context, hooks, services, né, etc. Tá tudo aqui com um iconezinho diferenciado nativo, né, que eu não tive que configurar nada à mão, feito pelo próprio Material Icon Theme, né. Então eu recomendo muito essa extensão para vocês poderem visualizar melhor essas coisas aqui, né. Além disso tem o OneDark Pro, que é basicamente o tema que eu utilizo, tá. Recomendo muito esse tema, ele é muito bom e ele combina bastante com o meu sistema operacional. É basicamente isso o motivo da minha escolha, né. O Prettier, ele é mais uma extensão também de configurações, tá, para estilização, e ele funciona muito bem quando sincronizado com ESLint, principalmente em projetos, né, para a questão da padronização do código. Então, essa tríade de Prettier, ESLint e Editor Config é basicamente o que deixa o nosso código bonitaço para a gente dar manutenção depois, né. Reload, ele é uma extensão, tá, que serve basicamente para a gente ter um botão aqui embaixo no nosso VS Code, ó, de Reload, tá. Por que serve esse cara? Quando a gente clica aqui, ele basicamente reatualiza a página, né. E isso é necessário e é muito bom, porque geralmente a gente precisa reatualizar o VS Code sem precisar fechar ele, né? E esse botão de reload faz esse trabalho muito mais rápido, tá? Ele atualiza o VS Code de uma maneira muito mais rápida. E eu senti a necessidade de utilizar esse botão com alguns problemas do TypeScript, tá? Onde às vezes o VS Code não atualizava, alguns erros de tipagem que eu havia corrigido, eu precisava fechar ele e abrir de novo. Então essa extensão aqui com o botão de reload basicamente salvou minha vida. Eu tenho a Settings Sync, né, que é basicamente para manter uma sincronização das configurações de VS Code, tá? Então eu recomendo muito utilizar essa extensão, principalmente quando você codifica em computadores diferentes, para manter uma sincronização das suas configurações locais aqui da sua máquina em algum outro local, né? Até para fazer um backup, por exemplo, quando você precisa trocar de máquina. E que por último, a gente tem a VS Code Styled Components, né? Que é basicamente uma extensão do Styled Components, que eu já mostrei pra vocês aqui quando a gente estava trabalhando bastante com Styled Components e alguns tutoriais aqui no canal, né? Que é pra gente ter essa visualização de CSS dentro dos acentos graves quando a gente abre um bloco de código, entre aspas, né? Do Styled Components, né? Onde a gente possa ver a estilização do código como se fosse um CSS mesmo, tá? Então, após fazer aqui essa breve análise das minhas extensões, eu vou abrir aqui o meu settings.json, tá? Onde eu basicamente tenho algumas configurações que vão estar disponibilizadas num GIST aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Que são as minhas configurações do VS Code, tá? Eu tenho aqui algumas configurações gerais de interface, tá? Como Color Theme, que é o OneDark, os icons, que é do Material Icon, né? O Label Format, para ignorar recomendações durante as extensões, né? Às vezes aparece recomendações de extensões quando a gente está codando com algo, então eu boto para ignorar porque eu não quero que me atrapalhe. A fonte, o tamanho da fonte, a indentação, o tab size, né, que eu geralmente coloco de 2, que no caso são 2 espaços, né, quando eu dou um tab, é basicamente a mesma coisa que eu colocar 2 espaços, né, então é para isso que serve esse tab size, o editor rulers, né, que é basicamente esse risco aqui na minha página, né, que diz até onde meu código vai antes de ser quebrado, né, antes dele quebrar para uma próxima linha. E aqui eu tenho umas configurações específicas de Python, através desses brackets, ó. Eu digo que o meu editor tab size quando eu utilizo Python é de 4, porque eu prefiro utilizar 4 tab quando eu estou codando em Python, que eu não faço muito, mas enfim, e algumas configurações de GitLens também, né.
compact folders, que eu deixo false, né, que é aquela questão das pastas compactadas. O minimap enabled, que é o minimapa que aparece aqui, que eu não gosto, tá, porque eu acho que ele ocupa muito espaço. E um files.exclude, né, que são alguns arquivos para se apagar, né, então ele não exibe a node modules aqui para mim, tá, eu coloquei ele como true aqui para node modules não aparecer. Se eu atualizar aqui como false, ó, a node modules volta a aparecer, tá, mas como eu não mexo nela, eu deixo como false mesmo, como true, quero dizer. Tá? Eu recomendo muito que vocês naveguem através dessas configurações aqui e vão configurando seu VS Code. Tirem um tempinho para fazer isso, né? E façam isso com bastante calma para deixar da melhor maneira possível, né? Aqui a gente tem as General Configurations do VS Code, tá? Onde eu tenho meu GIST aqui de sincronização. Eu tenho Update Auto Imports quando eu troco de arquivo, né? Eu troco de pasta o arquivo para ele atualizar o Auto Import. Então eu coloco como Always para tanto JavaScript quanto TypeScript, né? O Confirm Drag and Drop do Explorer, quando eu arrasto arquivos para cá, né? Confirm Delete False também, para ele não pedir para confirmar quando eu quiser deletar alguma coisa. Files Autosave, que eu deixo em off. Package Manager, eu utilizo o Yarn ao invés do NPM, tá? Na questão do ESLint. O ESLint Code Action Show Documentation, para mostrar a documentação do código quando há um problema do ESLint, eu deixo como true, né? O Prettier, que no caso seria o Print Width, e aqui eu já tenho algumas configurações do Prettier gerais do meu VS Code, tá? Então essas são as configurações dos meus códigos no geral. Só que quando eu tenho um arquivo aqui do Prettier, por exemplo, num projeto, ele passa a ignorar isso aqui e a respeitar as configurações daquele arquivo do Prettier no projeto, tá? Então essa aqui é só minha configuração geral, para deixar o código bonito quando eu estou codando sozinho. Então ele tem a Print Width, né, que a minha ruler vai até 90, mas a minha linha vai até 100, no máximo, até 100 caracteres. O Prettier Semi, que eu deixo true, tá? O Single Quote, que é para utilizar preferencialmente aspas únicas do que duplas, né? O Prettier Trailing Comma, que é a vírgula que sempre fica no final, sem necessidade, mas eu sempre deixo por questão de estilização de código, eu deixo como all, né? E aqui algumas configurações de linguagem específica, tá? JavaScript como React, eu utilizo o Format on Save, que é para formatar o arquivo quando eu salvar como true, né? Então sempre quando eu salvo ele já formata a partir dessas configurações do Prettier e do ESLint, né? O Code Actions on Save, eu peço para que ele corrija com esse código aqui, né? Corrija todas as ações que o ESLint notificar como problema. E aqui eu seto o formatador default dele como o Prettier VS Code, tá? Que é da minha extensão. Então basicamente todos aqui são iguais, TypeScript React, ou JavaScript, ou TypeScript, né? Então todos eles têm a mesma configuração, tá? Aqui eu tenho algumas coisas do Emmet, do JavaScript, né? Onde eu tenho algumas coisas para facilitar aqui no desenvolvimento, tá? Eu tenho o Color Preview em Multiple Languages, tá? Então eu peço para ele colorir as seguintes linguagens, que é o JavaScript, o TypeScript, eles com React, o JSON, HTML e CSS, né? Que é para ter as configurações do Colorize, né? Que é aquela extensão que eu mostrei para vocês. Então, quando ele identificar uma dessas línguas, ele vai tentar implementar a parte de mostrar um preview da cor para nós enquanto a gente está codando, né? Aqui são configurações do Better Comments, né? Que é dos highlights. Então, aqui eu tenho basicamente uma utilização, onde a tag é o primeiro caractere do comentário que ele vai anotar. Por exemplo, aqui é o asterisco, né? Então eu tenho aqui embaixo do asterisco também, tá? A tag, tem a cor em questão que ele vai renderizar, o strike through, que seria um risco, né? Então, tem o background color, o bold, o italic, underline, diversas configurações, né? No meu caso aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a de highlight, eu tenho a de dúvida, tá? Eu tenho a de observação, e eu tenho a de to-do, que não é um to-do, né? O to-do não faz nada pra mim. Meu to-do, ele é um par de colchetes, e o to-do concluído, ele é um par de colchetes com um X no meio. E dele mostra todo riscado, porque foi um to-do feito, né? Então é basicamente essas configurações que eu tenho aqui, que eu fiz tudo na mão, tá? Para deixar numa cor mais semelhante à minha interface, né? Porque senão ele vem com as configurações default do Better Comments, e às vezes elas não combinam com o nosso tema. Então eu fiz essa alteração, né? Eu tenho algumas configurações de terminal aqui, que eu já fiz no vídeo de configurações de terminal para vocês, só que eu não utilizo mais o PowerShell, afinal eu estou no Linux, então elas não funcionam, tá? Eu só deixo elas aqui como salva. Eu tenho algumas configurações extras aqui que eu utilizo, como o CPP, né, que às vezes eu codifico em C++ para faculdade. Eu tenho algumas configurações aqui do formatador de código, que é o Prettier para o JSON C, que é JSON com comentário, e JSON normal, né? E algumas outras questões aqui, tá?
Então, basicamente, esse é o meu settings.json, que vai estar disponibilizado lá no Git para vocês, e essas foram as minhas extensões, né? E eu espero que através desse vídeo eu tenha mostrado para vocês algumas possibilidades de configurações que vocês podem fazer no VS Code hoje, né? Deixando ele muito melhor, né? Deixando ele à sua cara, a utilização dele, onde você deixa de ser refém de uma ferramenta e molda a ferramenta da sua maneira, para deixar ela mais performática e da maneira que você prefere para trabalhar. Quero agradecer a todos que estiveram presentes até esse momento aqui no vídeo. Muitíssimo obrigado de coração por terem me aguentado e talvez acatarem algumas dicas que eu mostrei aqui para vocês. Peço que você compartilhe esse vídeo com algum conhecido, pois é muito importante para mim ter mais pessoas interessadas nesse conteúdo, certo? Peço que você avalie esse vídeo através de um gostei ou de algum outro comentário, feedback, né? Eu agradeço demais isso também. Checa a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de acatar cada vez mais desenvolvedores que buscam ajudar os outros a evoluírem juntos nessa carreira tão promissora. Novamente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e te vejo no próximo. Valeu, falou!